A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar deste tema que é o final dos tempos. O que é que o Espiritismo tem a dizer sobre isto? Vamos começar aqui por ler algumas passagens que estão nos Evangelhos, para depois então darmos a visão da doutrina espírita sobre o que Jesus, há 2000 anos atrás, falava por parábolas. E nós sabemos que parábolas são histórias com fundo moral. E Jesus assim se comunicava à multidão, porque era aquilo que naquele tempo as mentalidades conseguiam apreender. Hoje, se Jesus aparecesse, falava com os esclarecimentos da doutrina de forma racional, de forma lógica, porque hoje já captamos a realidade de outra forma. Hoje já não é necessário tanto o uso desta figura que é a parábola. Então, diz o seguinte: também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem. Mas ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Isto em Mateus. Agora em Marcos diz assim: então o irmão entregará o irmão para ser morto, os filhos se levantarão contra os seus pais e suas mães e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo, fujam então para as montanhas os que estiverem na Judeia. Não deixe aquele que estiver no telhado para levar de sua casa qualquer coisa. E não volte para apanhar as suas roupas aquele que estiver no campo. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Pedi a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente, e como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria, mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Aqui, caros amigos e ouvintes, estamos a falar de forma alegórica, mas já vamos entender melhor, digamos, já vamos tirar o espírito da letra pela visão espírita. Continua dizendo que logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz. As estrelas cairão do céu e as potestades dos céus serão abaladas. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará os seus anjos que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas e que reunirão seus eleitos dos quatro cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo o estio. Do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que vem próximo o Filho do Homem, que ele se acha como que à porta. Digo-vos em verdade que esta raça não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. E acontecerá no avento do Filho do Homem o que aconteceu ao tempo de Noé. Pois, como nos últimos tempos antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam os seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca. E assim como eles não conheceram o momento do dilúvio, senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será no advento do Filho do Homem. Quanto a esse dia e essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu,
nem o filho, mas somente o Pai. Caros amigos, em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora. Mas depois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu. Pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. Não acham, caros amigos e ouvintes, que estas palavras ditadas há mais de 2000 anos estão tão atuais? Antes de darmos a nossa visão, a visão da doutrina, só mais um parágrafo que diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará. Qual é esse fim? O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, diz o seguinte, que perante tudo aquilo que se acabou de ler, é evidentemente alegórico este quadro do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Para tocar fortemente aquelas imaginações pouco subtis, eram necessárias pinturas vigorosas de cores bem acentuadas. Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas. A fim de atingir o coração, fazia-se-lhe necessário falar aos olhos, com o auxílio de sinais materiais, e aos ouvidos, por meio da força da linguagem. Como consequência natural daquela disposição de espírito, à suprema potestade, segundo a crença de então, não era possível manifestar-se a não ser por meio de factos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem esses factos, tanto mais facilmente aceite era a probabilidade deles. O Filho do Homem, a vir sobre nuvens com grande majestade, cercado dos seus anjos e ao som de trombetas, lhes parecia de muito maior imponência do que a simples vinda de uma entidade investida apenas de poder moral. Por isso mesmo, os judeus que esperavam no Messias um rei terreno mais poderoso do que todos os outros reis, destinado a colocar-lhes a nação à frente de todas as demais e a reerguer o trono de David e de Salomão, não quiseram reconhecê-lo no humilde filho de um carpinteiro, sem autoridade material. No entanto, aquele pobre proletário da Judeia tornou-se o maior entre os grandes, conquistou para a sua soberania maior número de reinos do que os mais poderosos potentados, exclusivamente com a sua palavra e o concurso de alguns miseráveis pescadores, revolucionou o mundo e é ele a que os judeus virão a dever a sua reabilitação. Disse, pois, uma verdade quando, respondendo a esta pergunta de Pilatos, és rei? Ele respondeu, tu o dizes. É de se notar que, entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Com eles deparamos por ocasião da morte de Jesus, da de César e sem número de outras circunstâncias da história do paganismo. Se tais fenómenos se houvessem produzido tão amiudadas vezes, quantas são relatados, fora de ter-se por impossível que os homens não houvessem guardado deles lembrança pela tradição. Aqui acrescenta-se a queda de estrelas do céu, como que a mostrar às gerações futuras mais esclarecidas que não há nisso senão uma ficção, pois que agora se sabe que as estrelas não podem cair.
Entretanto, caros amigos, sob essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Há primeiramente a predição das calamidades de todo o género que assolarão e dizimarão a humanidade, calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva, depois a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. Nós sabemos perfeitamente, com esta chegada de Covid, já há mais de um ano, que esta transição planetária se está a acentuar. Portanto, não se admirem com o que virá a acontecer. Para tal, que estejamos cada vez mais atentos, menos adormecidos, menos materialistas, mais espirituais. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sobre a égide da sua soberana lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que, depois dos dias da aflição, virão os de alegria. E podemos perguntar agora, quando é que sucederão tais coisas? Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, os homens serão divertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no Sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenómenos mais de ordem moral do que físicos e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Portanto, uma questão de irmos prestando atenção ao que acontece à nossa volta, a começar pelo nosso próprio íntimo. É indubitável que aquela mutação não poderia se operar em vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não lhes desconheceria o momento. Aliás, semelhante transformação não era possível se desse, dentro de apenas alguns anos. Contudo, dela lhes fala como se eles a houvessem de presenciar. É que, com efeito, eles poderão estar reencarnados quando a transformação se der e até colaborar na sua efetivação. Ele, ora fala da sorte próxima de Jerusalém, ora toma esse facto por ponto de referência ao que ocorreria no futuro. E o futuro, meus amigos, já chegou. Será que, predizendo a sua segunda vinda, era o fim do mundo, o que Jesus anunciava, dizendo, quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Não é, caros amigos ouvintes, não é racional que se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Não é racional. Nada, aliás, nas palavras do Cristo indica uma destruição universal, que em tais condições não se justificaria. Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Por isso que cada vez mais se aconselha a oração, o nos virarmos uns para os outros para a solidariedade e começarmos a deixar essa tendência de querermos a todo custo voltar ao antigo normal. Esqueçam, meus amigos, esqueçam o antigo normal. As tradições já não são o que eram. A lei do progresso está aí. Não para. Não volta para trás. Estamos a evoluir. E a evolução é para a frente. E é para cima. Para a frente e para cima. Vamos começar a mentalizarmos aos poucos que as mudanças estão a ser feitas. E quem não quiser acompanhar a evolução planetária, quem não quiser acompanhar o caminho do bem, é como o aluno que chega ao fim do ano e que não estudou. Vai perder, vai chumbar.
e vai ter que repetir. Após o fim do mundo velho, isto que nós falamos, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por ele previstos. Em relação ao juízo final. Ora, isto no Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. E continuava: tendo que reinar na terra o bem, necessário é sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Portanto, todos aqueles irmãos nossos que ainda se comprazem na corrupção, no tentar enganar o outro, porque ninguém engana ninguém, só nos enganamos a nós próprios, e isso um dia vamos descobrir na nossa consciência, aqui ou no plano espiritual, quando se der o fenómeno natural que é a morte. Todos aqueles que se comprazem no mal, nos prazeres efêmeros, serão excluídos. Não irão para infernos eternos, isso não existe. É como eu disse há pouco, é o aluno que não estudou e vai chumbar o ano. E vai ter que reencarnar depois em mundos mais primitivos do que este. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas chegado o momento em que, pelo progresso moral dos seus habitantes, o globo terrestre tem de ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele como morada a espíritos, quer no corpo, quer no plano espiritual, que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aqui receberem. Serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora para a terra os da raça chamada da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final, que diz: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Ou seja, os bons continuarão na escala evolutiva, a evoluírem, neste mundo que transitará por um mundo melhor, e aqueles que são os maus irão para a minha esquerda, portanto serão exilados para outros mundos. Caros amigos e ouvintes, a doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna à razão por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu à criação da Terra e durante a eternidade que se seguirá à sua destruição. Que utilidade teriam então o Sol, a Lua e as estrelas, segundo a Gênese, que foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra se haja produzido para tão pouco tempo e a benefício de seres votados de antemão, na sua maioria, aos suplícios eternos. Portanto, esta doutrina de um juízo final que diz que o mundo irá ser destruído, irá acabar, não faz sentido, repugna à nossa razão. Nós, no próximo sábado, iremos continuar esta matéria da visão espírita do final dos tempos, continuando a esclarecer todos aqueles que quiserem acompanhar, digamos, a nossa rubrica. São todos bem-vindos. E é preciso, meus irmãos, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, é preciso, de facto, começarmos seriamente a pensar e mudarmos de atitude.
e deixarmos de prazeres infantis, de alimentar prazeres infantis. Nós somos os obreiros do nosso próprio destino. E o destino somos nós que o traçamos. Portanto, a nossa responsabilidade é imensa. Somos sempre exemplo para alguém. O que é que nós queremos fazer agora? Continuar na brincadeira? Ou então vamos agora levar um pouco a vida mais a sério, mas com alegria? A vida a sério, mas com a verdadeira alegria. Com aquela alegria que perdura no tempo. Amealhando agora, porque é sempre tempo, amealhando agora os tesouros que serão úteis no plano espiritual. Não os materiais, mas os morais decorrentes da nossa boa conduta, da ajuda que damos aos outros, das lágrimas que enxugamos, de um sorriso que damos, de um ombro amigo que emprestamos para alguém desabafar. O mundo precisa de pessoas assim. Escolhamos o melhor caminho. Antes de me despedir de vós, caros amigos e ouvintes, vamos então ler uma pequena mensagem do livro Vida Feliz para meditarmos durante a semana e que diz assim: controla a vontade, gerando um clima de disciplina para os teus hábitos e evitarás o desregramento, os conflitos comportamentais, os desajustes. Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um veículo sem travões numa descida. Candidata-se ao desastre. O que vitalizas pelo pensamento converte-se em realidade no mundo das formas. Sabendo discernir e lutar pelo que te convém e te será melhor, aprenderás a conduzir-te com o equilíbrio que te poupará inúmeros dissabores. A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas. Conduze-a, pois, com sabedoria e nunca te arrependerás. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, da rubrica A Vida Continua, ficamos então por aqui. Desejo-vos a todos um excelente fim de semana, uma boa semana de trabalho, estudo, convívio e também de férias, para aqueles que estão de férias. Muita paz para todos e não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. E façam, meus amigos, boas escolhas. Escolhas que não vos afetem de forma negativa, mas que vos beneficiem a vós e aos outros. Então, muita paz e até sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.